Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar por que a gente se sente tão sozinho, qual que é esse dilema, né, da solidão, da geração mais conectada. Vamos aprofundar, vamos colocar luz nesse tema, porque quando a gente traz consciência, a gente se liberta e começa a melhorar. Porque eu sempre falo pra vocês, como é que você quer melhorar alguma coisa que você não visualiza. Então, olhar tem uma função, colocar luz, ter consciência para poder depois ir melhorando pouco a pouco. Espero que você esteja bem, eu também estou muito bem. Tá um dia meio cinzento em São Paulo, mas a gente vai colocar luz aqui nesse vídeo. E eu tenho um aviso muito importante que meu livro novo logo logo tá saindo na pré-venda. Tá lindo meu livro novo. Caramba, como eu tô orgulhoso. E eu queria só dividir isso com vocês. Então já se organiza. Pô, tem pré-venda do livro novo do Fred logo logo. Eu preciso me organizar para ter ele na pré-venda e receber antes que todo mundo. Fechou? Não se esquece, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros e também, claro, a todos os meus cursos, as palestras onde eu tô viajando, né? Se você quer ver ao vivo e me conectar, se conectar comigo, então é por ali. Fechou? Vamos pro vídeo de hoje, espero que você esteja bem. Pra gente começar o vídeo de hoje, a gente tem que olhar com clareza que a gente nunca esteve tão conectado e tão sozinho, né? Isso é um fato, todo mundo sabe. Tá difícil se relacionar, a gente se sente muito solitário, a gente foge das relações, a gente tá sempre querendo se proteger, a gente não consegue criar muitos vínculos. E o que que isso quer dizer e como a gente pode melhorar um pouquinho esse universo? A verdade, que é básica, mas é importante de ser dita, porque o óbvio precisa ser dito de certas formas também. Stories não é conexão. Curtida não é amor, não é carinho, né? Não adianta estar numa festa que você conhece um monte de gente se você não consegue ter uma conexão verdadeira, profundo. Tem muita gente mergulhando no raso esperando profundidade e não é ali que a gente vai achar. Então a verdade é que a gente tem essa ilusão da conexão e esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar, né? A gente sente como se estivesse conectado com muita gente, com muitas pessoas que olham, que nos seguem, mas na verdade não tem uma conexão real, é uma ilusão aquilo ali. A conexão real precisa de tempo, de paciência. Nem os encontros que a gente faz às vezes são reais, porque a gente não tem nem paciência para conhecer as pessoas. Tava até falando com uma amiga minha, falou: "Ah, saí com um cara chato, legal, não sei o que, não sei o que". Eu falei: "Mas você nem deu oportunidade". Um primeiro encontro, claro, se é muito ruim, obviamente fica claro. Mas se é mediano, às vezes a gente precisa de tempo para frutificar. Uma pessoa legal surge depois de um, dois, três, quatro encontros. A gente precisa ter paciência, senão tudo se torna muito descartável. E a gente não consegue se conectar com as pessoas. Então, essa ilusão de estar conectado, de ter muita gente que segue, né? E a gente se sente excluído. E como é que eu vou ter tanto seguidor e eu não? E se compara, e por que eu não conquistei isso e o outro conquistou? E a gente acha que está sempre conectado, mas tudo é muito descartável, tudo é muito superficial. Então a conexão real, ela tem que ter um olho no olho. Gente precisa de gente, cara. E a gente tem que aprender isso. Tem que aprender isso. A gente precisa de gente para se conectar cada vez mais. Existe essa ilusão de achar que a gente está muito conectado, que a gente está muito perto dos outros, mas na verdade é tudo uma grande projeção, é uma grande idealização, que às vezes não é o palpável das conexões humanas. E aí entra em outro ponto. Cada vez mais a gente vai tendo medo da vulnerabilidade. Eu falo para vocês uma coisa: todos somos imperfeitos. Temos sombras, somos metade humano, metade lobisomem. Temos, no sentido de lobisomem, de a gente ter coisas internas nossas que a gente não gosta. Por isso que a gente se conhece, para melhorar, para descobrir, para poder se conectar mais com a gente. E olhar que nós não somos o que a gente gostaria de ser para poder se transformar no que a gente gostaria. E na internet todo mundo tem que mostrar a melhor parte. Todos são felizes. Todos são conectados e têm uma vida que a gente gostaria de ter. E a gente olha e se sente mal, porque nossa vida é medíocre. E no sentido medíocre de mediana, né? Quantas vezes eu tô aqui na minha casa e a vida é fazer um chá, um café, ver um filme, dormir, ler, trabalhar, putz, atrasei. Coisas normais, a vida é normal, a vida é tediosa em muitos aspectos. E um ponto importante: se você busca que a sua vida nunca seja tediosa, na verdade você está preenchendo um buraco muito grande dentro de você, né? A busca por novidade vai ser solitária também. Se a gente só quer novidade, novidade, preciso de mais, você sempre está buscando alguma coisa que traga um prazer gigante e se distancia da realidade que às vezes é mais simples.
Lembra disso, se a busca sempre for por coisas intensas e novidades, talvez ela seja solitária a longo prazo. Tem problema? Não, mas você tem que estar consciente disso. O ponto é que a internet nos ensinou a mostrar a nossa melhor parte. E as conexões reais precisam de imperfeição, de vulnerabilidade. Só que ao mesmo tempo, por que eu vou abrir minhas vulnerabilidades na internet, onde tem julgamento, onde as pessoas não vão valorizar? Por isso que a vida real tem um ponto importante. Quando eu digo vida real, eu digo a conexão que é olho no olho, que tem escuta, que tem paciência, que tem profundidade. Porque senão a gente entra nesse dilema. A gente vê todo mundo muito bem e aí a gente se sente cada vez mais sozinho. Por que as pessoas estão tão bem e eu não sei nem onde eu tô? Por que todo mundo tem um relacionamento legal e eu não sei nem onde encontrar as pessoas? Por que as pessoas já estão ganhando dinheiro e estão gastando tanto com coisas que eu demoro o mês inteiro para comprar? Isso dá um sentimento de não pertencimento, de solidão. Só que a gente precisa seguir, né, pessoas que nos agreguem, nos exponencializem, nos mostrem a sua realidade, ou a gente precisa confiar mais na nossa própria realidade. Confia no que eu tô te falando. Eu conheço muita gente nesse universo e aquilo não é a realidade sempre. Para de se comparar o teu bastidor com um palco de pessoas que às vezes nem viviam um palco real. Cuida com isso, tenha consciência disso. E tenha consciência também que essas relações rasas, às vezes que a gente busca, não vão levar a gente para conexões profundas. E conexões profundas demandam tempo, paciência, dia após dia. E esse dia após dia faz a gente construir coisas mais verdadeiras. E a gente tá viciado em construir relações que não demandam muito. Mas tudo que é verdadeiro demanda bastante. Um amor, escrever um livro, né, ter um trabalho, uma carreira, construir uma família, isso demanda tempo e energia. Não existe esse milagre que você quer. As pessoas estão viciadas em coisas rasas por serem mais fáceis e reclamam que o mundo não tem a mesma profundidade. Então não é o amor que não existe mais, é a paciência que não existe mais e isso não frutifica o amor. Entende a diferença? E aí entra num ponto importante, porque a gente precisa de conversas longas, de abraços demorados, de carinho, de não julgamento. A internet é um antro de julgamento, né? A gente nem sabe o que é verdade, o que não é, o que é bom, quem mente. Aquilo ali não pode ser um ponto de espelhamento, de profundidade. Aquilo ali é uma diversão, um ponto. A vida real tá aqui. A vida real, o dia a dia, a profundidade, tá aqui. É ali que vai ter conexão. E a dor profunda que a gente tem em muitas coisas não vai ser resolvida com relação rasa. Então, se a gente busca essa facilidade, né, é muito mais fácil viver sozinho. E eu sempre digo pra vocês, tem gente que diz que se ama só porque gosta de ficar sozinho. Mas você entende que gostar de ficar sozinho também é por uma incapacidade, como eu sempre digo pra vocês, de sociabilizar. É muito mais fácil, eu não preciso me abrir, eu não fico vulnerável, eu sempre tenho razão, eu não tenho que discutir, mas também eu não aprendo, eu não crio vínculo, eu não amo, eu não tenho conexões profundas. É uma escolha. Ah, Fred, eu prefiro assim. Tudo bem, banque a sua escolha, mas tenha consciência que é o caminho que você está escolhendo. Além de tudo isso, tem essa urgência do tempo, né? O mundo tá toda hora falando no nosso ouvido, ei, você pode conseguir algo mais rápido. Não precisa. O mundo tá te mimando com entrega de comida, com o carro na tua porta, com entrega de água, com facilidade em encontrar alguém. Toda hora você está sendo mimado. Então você entende que eu não quero ter muito esforço, eu não preciso fazer demais. Mas, cara, construir uma amizade leva tempo. Construir um amor leva tempo, como eu falei, é uma família, escrever um livro, as pessoas querem escrever um livro em um mês, mas não existe isso. Não de forma conectada e real. Eu posso escrever meu livro numa inteligência artificial, sento lá e coloco tudo para escrever. Ok, beleza, o livro tá pronto, demorou 2 semanas para ser escrito. Mas será que eu tô conectado? Será que eu vou ter o mesmo prazer de vender? Será que eu vou olhar para aquilo e falar assim, cara, fui eu, olha que especial que eu fiz, olha que lindo, olha como tem verdade. Não, não, isso serve a mesma coisa. Se eu achar uma relação que não tem profundidade, que eu não me conectei, qual é o orgulho que eu vou ter aquilo? Qual é a história? Vai ser descartável, vai ser fácil. Então lembra, é a falta de paciência que está culminando nas coisas não terem profundidade em todos os âmbitos da nossa vida. Então se tudo precisa ser instantâneo, preguiça, vou voltar pro celular, é muito mais fácil. Ali eu faço minhas coisas, procrastino, não quero pensar demais. E aí a gente volta pro vazio da conexão, a gente volta pro vazio e fica nesse ciclo. Então lembra disso, são pontos importantes. A gente se ilude que está conectado e não está. A gente tem medo de ser cada vez mais vulnerável. A gente está tendo relações rasas com dores muito grandes que não se resolvem dessa forma.
E essa urgência das coisas serem no nosso momento faz a gente perder o valor, a profundidade das coisas. Tem coisas que a gente pode escolher velocidade? Sim, mas tenha consciência. Se todo mundo usar inteligência artificial sempre para tudo, talvez perca um pouco de cognição, de velocidade, inteligência. Se todo mundo começar a pedir comida, talvez a gente crie um lugar mimado de não cozinhar, de não aprender. Se a gente se relacionar só com quem tem a meia que a gente acha bonita e o jeito do cabelo e o jeito de falar, talvez a gente vai perder muitas pessoas legais que poderiam frutificar um amor verdadeiro. Se eu idealizo o amor, eu perco o amor verdadeiro muitas vezes. Se eu idealizo toda a vida, eu perco muita parcela de uma vida construída. Tem problema? Não, mas tenha consciência das escolhas que você está fazendo, para depois não achar que a culpa é o do mundo e o mundo não é como você imaginou. Então não é sobre falta de gente, é sobre falta de verdade. E não tem verdade porque não tem paciência. A verdade demanda muitas vezes uma construção, um olhar mais fundo, um olhar mais aberto, com menos julgamento. E assim a gente precisa se conectar melhor e não só se conectar mais. E às vezes começa desconectando. Menos de mim, aqui você tem que ficar, isso é importante. Então, se prepare para a pré-venda do livro novo, não perde essa oportunidade. Primeiro link na descrição, você tem acesso aos meus livros, palestras e não deixe de se inscrever no canal também, ativar o sininho. Espero que esse vídeo tenha exponencializado a tua vida e aberto a tua cabeça. Fechou? Um beijo, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!